Nós vamos fazer os nossos estudos ao longo do ano, baseado principalmente na doutrina espírita. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, pelo menos é a minha programação, é não fazer abordagem de romances e de passagens que não dizem respeito à doutrina espírita. Por que essa escolha e essa programação? Para que aqueles que chegam aqui como vocês estão hoje possam começar a entender melhor o mundo espiritual. Porque nós ouvimos falar, trazemos aulas, exemplos, mas falta um conteúdo um pouco mais apropriado para fortalecer o conhecimento de cada um. E dessa forma, esse é o propósito, de trazer a doutrina espírita em forma de aula para que possamos aprender. Hoje é falar sobre os espíritos. Entender o que é o espírito. Entender como é que nós chegamos a ter conhecimento do mundo espiritual, como nos relacionarmos com o mundo espiritual, como não ter medo do mundo espiritual, como compreender a forma de se adaptar e trabalhar com esse mundo espiritual. Olá, moços e moças. Bom dia. Então vamos lá começar o nosso encontro. Aí vocês poderiam perguntar assim para mim: mas e a prece, Antônio? Nós não fazemos a prece antes de começar o nosso encontro? Podemos verbalizar a prece, é verdade. Mas também podemos fazê-la em pensamento. Ou com 2 ou 3 palavras e a prece se estabelece. E com isso nós já aprendemos que a prece ela é importante, mas ela não precisa ter uma forma específica, como nós aprendemos. A minha antiga mestra, Dona Terezinha Oliveira, fazia a prece da seguinte forma: que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Essa era a prece dela. E já começava a aula. Então, já fiz a prece. Tudo bem? Vamos lá. Espírito. Veja o que é espírito. Então, a palavra espíritus tem origem no latim. Spirare, que significa soprar, exalação. Então, o espírito, quando nós falamos de espírito, o espírito é um sopro. O espírito sopra. Não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Aí eu trouxe uma passagem da Gênese, que é 2, versículo 2, 7, que diz assim: e Deus soprou nas narinas, onde Deus dá vida ao homem ao soprar o fôlego da vida em suas narinas, tornando-se um ser vivente. Então, espírito é sopro, e Deus sopra para que todos nós nos tornemos espíritos. E nos traz um outro processo de entendimento. Quando nós dizemos assim: ele deu o último suspiro. Antes de morrer, ele deu o último sopro. É o espírito se libertando da carne através da exalação, libertando-se através de um sopro. Então, espírito é isso. Quando nós encarnamos, nós choramos quando nós recebemos o hálito da vida, o sopro. O que é esse sopro que faz com que a gente chora na hora que nasce? É o ar que nós conhecemos entrando nos nossos pulmões, soprando os nossos pulmões e fazendo com que nós encarnemos. Completa-se a encarnação. Então nós vivemos entre um sopro de nascimento e um sopro de morte. Esse é o processo. Deixando isso claro, vamos avançar um pouco mais. E lá no Livro dos Espíritos diz que os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam o universo, fora do mundo corpóreo. Espírito não está incorporado, não está encarnado, está no mundo espiritual, mundo incorpóreo.
E é importante entender o que é que a espiritualidade quer dizer com inteligência. Os espíritos são os seres inteligentes da criação e povoam o universo. Vamos entender isso. O que é o conceito de inteligência? Porque nós podemos questionar a inteligência, por exemplo, dos animais. Há animais que nós julgamos muito inteligentes, mas não é dessa inteligência que a espiritualidade está falando. Então, quando alguém disser em qualquer encontro que os espíritos são os seres inteligentes do universo, nós temos que entender que essa inteligência é um conjunto de características intelectuais. Não é algo que você aprende porque te ensinaram. É um conjunto de características intelectuais que te permite conhecer as coisas, compreender as coisas, raciocinar essas coisas, pensar e interpretar. Animais não fazem isso. Animais não interpretam. Animais não pensam continuamente, não raciocinam e não compreendem a existência de si. A inteligência, portanto, que a espiritualidade está falando, é uma das principais distinções entre nós, seres humanos, e os animais. São duas formas de inteligência. Uma inteligência que permite aos animais sobreviverem no meio ambiente que se encontram. E permite que nós sobrevivamos e também nos conectamos e também interpretamos esse meio ambiente que nós vivemos. Assim, nós vamos compreender que a inteligência que a espiritualidade está falando, guardem isso. A inteligência que a espiritualidade fala, que os espíritos são seres inteligentes que povoam o universo, ela tem esse significado. Ela vai fazer para nós a capacidade de escolha. Então, através da inteligência que nós possuímos, nós começamos a fazer escolhas. E essas escolhas vão variar de indivíduo para indivíduo, de encarnado para encarnado. Então, a escolha que eu faço, que é agradável a mim, pode não ser a escolha que o Durval vai fazer. Porque ele vai usar a inteligência dele, o conhecimento dele, a interpretação dele, para fazer a escolha. Diante das opções que são apresentadas. Aqui vou abrir um espaço. Quando a espiritualidade traz para nós opções de escolha, nós podemos aceitar ou não, de acordo com a nossa interpretação e o nosso conceito de inteligência. E é exatamente esse conceito de ser inteligente que a espiritualidade que chamamos amiga e a espiritualidade que chamamos adversária vai trabalhar conosco, procurando nos levar a uma escolha. E essa escolha não depende do conhecimento apenas, depende de como eu interpreto aquilo que estão me colocando à frente. Então a escolha, ela precisa ser a melhor e a mais adequada diante da oportunidade. Eu posso escolher algo na oportunidade que se apresenta para mim, que vai ser muito ruim lá na frente, mas no momento me satisfaz, no momento me deixa alegre, no momento me completa. E eu posso fazer uma escolha que no momento ela é dolorosa, ela é exigente, ela é uma escolha que trará para mim grande luta interna, mas que lá na frente me trará grande alegria. Então é esse processo de inteligência que a espiritualidade fala. Avançando um pouco mais, como é que essa inteligência que a espiritualidade fala, que nós somos como espíritos, como é que ela se forma em nós? Então os amigos espirituais vão nos ensinar lá no Livro dos Espíritos que tudo no mundo, tudo no universo só tem dois elementos. Esse elemento é o elemento inteligente, nós fomos criados por uma inteligência, e o elemento material. Para que as duas coisas conseguissem ser agrupadas em nós, é preciso entender que os espíritos são a individualização, preste atenção nessa palavra individualização, do princípio inteligente. Então cada um de nós somos indivíduos únicos, espíritos únicos. Não há um espírito igual ao outro.
com isso eu vou colocar por terra a questão de alma gêmea. Não existe isso. Os espíritos são afinados, eles são harmonizados, eles são atraídos por vibrações semelhantes, mas cada um é um. Mas para que esse princípio inteligente se manifeste como está acontecendo agora, nós estamos aqui usando nossa inteligência, é preciso do princípio material. Porque ao sermos criados, nós fomos criados de algo, de uma matéria. E essa matéria que foi aglutinada, esse princípio inteligente permite que essa matéria se transforme no instrumento onde a nossa inteligência se manifesta. Compreendendo essa parte, nós entendemos que Deus nos criou. Pode vir para frente. Pode vir para frente. Chegou por último, faz a prece final. Ainda bem com você. Um faz uma parte, o outro faz a outra. Então vejam, se nós perguntássemos, como já perguntaram, como é que Deus nos criou? A espiritualidade já responde de cara. Eles dizem para nós que não sabem como nós somos criados. Não têm acesso a esse tipo de informação, por mais superiores, mais puros que eles possam ser. Dessa forma, a espiritualidade nos diz que Deus cria o tempo todo espíritos. Então, o tempo todo estão sendo criados espíritos como nós fomos criados. Portanto, os espíritos não se formam espontaneamente, geração espontânea, e também não se reproduzem sexualmente, como nós conhecemos. A espiritualidade, no mundo incorpóreo, não tem geração espontânea. Não há relação sexual. Por isso que nós recebemos a informação de que o espírito não tem sexo. É uma individualização do princípio inteligente. Para encarnar com o sexo, é preciso aglutinar alguma forma de matéria que determinará como será o corpo que está sendo formado e a genética do mesmo. Por que é que nós falamos e ouvimos falar que os espíritos não existem? Então vejam, eu estou falando o tempo todo de espíritos. Para os nossos sentidos, o nosso olhar, a nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato, nós não vemos, não ouvimos e não sentimos os espíritos. Quem consegue isso são os médiuns. E os médiuns precisam entender que essa capacidade de ver, ouvir, sentir espíritos é uma tarefa importante que eles têm para que esse tráfego entre o mundo incorpóreo dos espíritos e o nosso mundo se estabeleça. Essa tarefa, essa missão, esse compromisso tem que ser levado a sério pelo médium. Quando ele começa a perceber que ele é o intérprete que trará da espiritualidade orientações que tocarão os corações daqueles que não conseguem ver, que não conseguem ouvir, que não conseguem sentir os espíritos, e portanto, para esses cegos surdos, não existem espíritos. Então nós somos como cegos de nascença, como está aí, diante do mundo espiritual. E quando falamos do mundo espiritual, nós vamos tentar explicar esse mundo. O que acontece? Nós não conseguimos. Né, Jéssica? Eu olhei para ela, ela já está envolvida. Ela demorou para responder, né? Então já tem ali um espírito que eu não estou vendo, que eu não estou sentindo, mas que ela sabe que já se aproximou, e ela é aquela que enxerga no mundo de cegos. Tudo bem? Tranquilos? Então os espíritos podem ser perceptíveis, visíveis, sentidos por alguns de nós. Aqueles que não conseguem, como eu, precisam usar a imaginação. E a imaginação que eu vou utilizar depende do médium,
daquele que está vendo, daquele que está ouvindo e daquele que está sentindo. Ele precisa descrever para nós, cegos e surdos, como é esse mundo. E nem sempre ele consegue. Nem sempre ele consegue. Por quê? Porque falta conhecimento, falta instrução. Mas eu venho falando de dois mundos. O mundo material, esse mundo que nós estamos, e o mundo dos espíritos, o mundo incorpóreo. Existindo esses dois mundos, o mundo que nós estamos, o mundo que nós vemos, o mundo que nós sentimos, e existe o mundo dos espíritos, das inteligências fora do corpo, incorpóreas. Nós somos inteligências encarnadas, estamos no corpo. Consequência da encarnação, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso saber diminui. Nós não temos acesso a tudo aquilo que nós conhecemos, dada a encarnação que vai bloquear uma série de poderes do espírito que está encarnado, que ele possui, mas ele não consegue fazer com que se manifeste. Então a encarnação, ela é ao mesmo tempo uma salvação para esse espírito como nós, que precisa aprender no mundo material, e também ela serve de proteção para o assédio de espíritos que desejam nos acompanhar. Qual dos dois mundos é o principal? O nosso ou o mundo espiritual? O mundo corpóreo ou o mundo incorpóreo? Qual é o principal? E não há a menor dúvida, o mundo nosso, que nós temos tanto medo que ele desapareça, que ele se evapore, pode deixar de existir, nunca ter existido, e não altera em nada a essência do mundo espiritual. Portanto, o mundo espiritual é o mundo principal. O mundo espiritual, para ele, não faz a menor diferença esse mundo material existir ou não. Não faz a menor diferença. Para nós é impactante ouvir isso. Os espíritos dizem que o mundo, nosso planeta Terra, se ele desaparecer, não faz a menor diferença para o mundo dos espíritos. Porque esse mundo não sofre a interferência dos efeitos da matéria em que nós aqui sentimos. Dessa forma, em todos os lugares que nós estamos, teremos aos nossos lados espíritos nos observando, analisando, influenciando, e às vezes nós não percebemos e outras vezes percebemos. Por exemplo, estou aqui falando com vocês e olhando o rosto de vocês, e alguns dos rostos que aqui estão mostram claramente um sinal de aborrecimento, de desconforto, de vontade de ir embora. É o encarnado que quer isso? Não. É o espírito que está ao lado do encarnado e que não consegue sair daqui, e ele não quer ouvir o que está ouvindo. Então ele manifesta através do rosto do médium, ou daquela pessoa que eu estou observando, ou daquelas, o desconforto de aqui estar. Porque todas as vezes que nós esclarecemos, que orientamos e que mostramos e abrimos a cortina do mundo espiritual para nós encarnados, nós nos tornamos melhores conhecedores deles. Aprenderemos como lidar com eles, como falar com eles, como respeitá-los, como acolhê-los. E muitos não querem isso. Muitos não querem isso. Porque todas as vezes que nós orientamos cada vez mais pessoas a adentrar no mundo espiritual a partir do mundo material, fica mais difícil para a espiritualidade, que não quer que tenhamos conhecimento desse mundo, continuar agindo. Eles são mais visíveis para aqueles que aprendem. O que são os bons espíritos, meus amigos? Os bons espíritos que nós falamos tanto, os amigos espirituais, o mentor, o amigo espiritual, o anjo guardião, o anjo da guarda. Os bons espíritos, eles vão nos atrair para o bem.
Atrair para o bem não significa que nós vamos viver em um mundo encantado. Eles vão nos sustentar. Não significa que nós iremos para a Disneylândia, viver um mundo de fantasia. Eles vão nos dar resistência para as provas da vida, as doenças, as angústias, as tristezas, tudo aquilo que nós estamos sentindo, passando. Esses amigos estão conosco. Eles vão nos ajudar a suportar com coragem, com resignação, essas grandes dificuldades que faz parte, cada uma delas, das nossas provas. Porque todos nós que aqui estamos temos uma determinada missão, todos nós aqui. Portanto, a tarefa de cada um, a missão de cada um é diferenciada. E as dificuldades, as provas, os obstáculos também são diferenciados para cada um, mas todos nós temos. E os amigos espirituais estão sempre conosco, nos auxiliando. Então, quando olhamos para o outro e dizemos, nossa, ele vence, ou ele não tem dificuldade, ou ela não passa por problemas, lê do engano. Lê do engano. Passa por problemas, mas sabe como reagir a esses problemas, sabe como suportá-los, sabe como se defender. Assim, nós, quando assim procedemos, nós estamos em conexão com a espiritualidade amiga. Mas quando nós começamos a nos revoltarmos, a questionar de uma forma muito agressiva aquilo que está acontecendo conosco, com aqueles que são próximos a nós estamos sob influência de espíritos que vão nos impelir para esse comportamento mal. E esse comportamento mal não é para com o outro, como muitos pensam. Pode chegar a esse ponto, mas primeiro, esse comportamento mal é no nosso íntimo. Quando eu aceito a influência deles, e quando eu, ao aceitar, eles começam a me conduzir para que eu possa me assemelhar a eles. Eu vou me tornando muito parecido com eles. Dessa forma, eu vou afastando a espiritualidade amiga e vou acolhendo a espiritualidade que não quer o meu bem, não quer que eu progrida, não quer que eu avance. E podem ter certeza de uma coisa: nem todos os espíritos que querem nos prejudicar são adversários nossos, são inimigos pessoais nossos. Muitos deles são inimigos do Cristo, são inimigos de Jesus, são inimigos do Cordeiro. E nós servimos ao Cordeiro, nós servimos a Jesus. Portanto, se ele é inimigo do Cordeiro, nós somos inimigos dele. E eles vão fazer de tudo para nos tirar dessa confiança em Jesus. É dessa forma que eles agem na maioria das vezes. E as reuniões mediúnicas, qual é a característica dela? Nas reuniões mediúnicas, nós trabalhamos o tempo todo com espíritos. E a maioria desse tempo que nós trabalhamos, 70% ou 80% do tempo, são com espíritos que não são amigos. São espíritos que precisam ser socorridos e são espíritos que chegam, muitas vezes, extremamente enraivecidos, coléricos, agressivos. Então, quando nós vamos fazer uma reunião mediúnica, nós precisamos ter a presença dos bons espíritos, não só para afastar os espíritos inferiores. Mas Antônio, você acabou de dizer que eles estão na reunião mediúnica para serem atendidos? Sim, mas esses que são afastados, eles não querem que a reunião mediúnica aconteça. Eles vão tentar impedir que esses espíritos que vão ser socorridos entrem, vão tentar confundir os médiuns, vão criar situações de dispersão, assuntos que surgem das formas mais variadas, e raramente os médiuns perceberão a presença deles. Porque quando os espíritos inferiores agem dessa forma, não significa que eles são ignorantes. Lembram que o espírito é o princípio inteligente? Então eles são muito inteligentes também. Muito mais do que nós, na maioria das vezes.
E qual é a forma e a reunião que eles estão em que a espiritualidade amiga não se encontra lá? E aí eles fazem a festa. São reuniões frívolas, reuniões inconsequentes, reuniões onde as pessoas que ali estão são curiosas, reuniões em que as pessoas têm instintos ruins. São reuniões onde esses espíritos inferiores, vejam, não são sofredores, diretamente como nós conhecemos, porque esses inferiores também sofrem, mas é um outro tipo de sofrimento. Eles têm livre acesso, porque a espiritualidade amiga não está lá. Porque os trabalhadores, ou aqueles que estão reunidos ali, não têm o intuito de aprender, não têm o intuito de desenvolver a caridade. E esses espíritos vão agir com toda a liberdade, trazendo da reunião mediúnica para as nossas casas. É preciso entender que a nossa casa também é uma reunião mediúnica. É uma reunião mediúnica. Embora não damos um nome para isso. Quando ali estamos cercados por espíritos. Eles povoam o universo. E de acordo com o meu pensamento, a minha forma de ser e aquilo que eu chamo, eu tenho bons ou maus espíritos ao meu lado, reunindo-se comigo, alimentando o que eu tenho de bom ou o que eu tenho de ruim. E, muito importante, nem todos os espíritos vão a toda parte. Existem regiões que eles não podem ir, porque são espíritos que não são adiantados. Depende do padrão vibratório dele. Os espíritos não têm forma para nós, mas no mundo dos espíritos, eles têm uma forma, como nós temos aqui. E essa forma está de acordo com o seu processo evolutivo. O que isso quer dizer? Que a espiritualidade tem um padrão vibratório maior, que chamamos de espiritualidade superior, consegue ver o tempo todo o que os espíritos inferiores estão fazendo. Mas esses aqui não conseguem ver o que esses aqui fazem, devido ao padrão vibratório de cada um. Desse instante, vamos falar do pensamento do espírito. Já estamos terminando. Olha como é interessante isso. É muito difícil, e agora fica claro para vocês. Cada espírito pode irradiar os seus pensamentos para todos os lados. Então eu sou um espírito que eu posso irradiar o meu pensamento para todos vocês. E aqueles que entram em sintonia comigo aceitam o que eu estou sugerindo. Então aqui, aqueles que aqui estão podem ser mais receptivos ou não ao meu pensamento. Agora, eu tenho uma determinada força de irradiação mental. Mas chega um outro espírito que tem uma irradiação mental maior do que a minha, ele vai conseguir acessar, além daqueles que eu acessei, aqueles que eu não acessei. Então cada um de nós nos conectamos de acordo com a irradiação do nosso pensamento. Nós somos espíritos encarnados, espíritos os mais variados, e nós os atraímos. E ao atrair esses nossos irmãos no mundo espiritual, nós nos conectamos com eles, e essa força, ela é indivisível. A força de pensamento depende do grau de pureza de cada um. Então espíritos como Joana de Ângeles têm uma força de pureza de pensamento que alcança a muitos lugares, a muitas mentes, assim Bezerra de Menezes e outros. Mas existem espíritos como nós que têm uma força de irradiação mental um pouco mais estreita, não tão potente. Assim sendo, qual é o pensamento que eu irradio? Qual é o pensamento que eu emano? Com que força eu faço isso? Querem um exemplo de um pensamento com grande força mental que alcança muitas mentes? O pensamento do ódio, o pensamento da raiva, o pensamento do desequilíbrio. Quando eu emito um pensamento de ódio, a força desse pensamento ela é quase infinita, porque eu vibro em todo o meu ser essa força. Daí a dificuldade que nós temos em emitir pensamentos bons. Compreendendo isso? Estão compreendendo? Então o nosso espírito vai para aqueles a quem chamamos. É dessa forma. Quem eu chamo com o meu pensamento? Quem nós estamos chamando aqui?
E quando eu chamo esses espíritos com o meu pensamento, para que eles possam, encontrando em cada um de nós disposições favoráveis, o que é o que eu tenho de favorável dentro de mim? Eles vão semear as sementes de acordo com os nossos corações. E é nesse processo que nós vamos ser o campo onde permitimos as sementes do bom, do bem ou do mal. A semente da caridade e da justiça, ou a semente da discórdia, da indiferença, da ignorância, da vaidade, do egoísmo. Então nós somos sementeiras. E dessa forma, quando o nosso pensamento se eleva e abrimos o nosso coração, nós nos conectamos com Jesus, com os amigos que o representam. E quando nós, nos nossos pensamentos, atraímos espíritos que poderíamos chamar ainda inferiores, nós seremos sim companheiros deles. Tá bem? E aqui, em cima da hora, termina aqui o nosso encontro. Essa aula está muito mais detalhada e muito mais ampla aqui, ó, nesse canal. Tá? Aqui ela está com 30 minutos e lá ela está com um pouquinho mais. Então, quem quiser acompanhar no YouTube as aulas e as preleções e as palestras aqui da Seara, entra nesse canal aqui, Espírito e Vida com Kardec, lá no YouTube. Tudo bem?